Milagre verdadeiro, jovem livre de pielonefrite, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade do interior, e o ar estava cheio daquele cheiro bom de terra molhada depois da chuva que caíra pela manhã. Na casa simples, mas bem cuidada da família de irmãos da Congregação Cristã no Brasil, todos se preparavam para mais um culto à noite. A irmã Maria, mãe de 3 filhos, estava na cozinha terminando de arrumar o jantar, enquanto o irmão João, seu marido, lia a Bíblia na sala, como fazia todos os dias antes de sair para a reunião. Os filhos brincavam no quintal, rindo e correndo, sem imaginarem que em poucos dias, a paz daquele lar seria abalada por uma prova que só a mão poderosa de Deus poderia resolver. O filho mais velho, Lucas, um jovem de 19 anos, forte e saudável, sempre disposto a ajudar em casa e na obra do Senhor, começou a sentir um incômodo estranho na região das costas, perto dos rins. No começo achou que era só cansaço, pois havia trabalhado muito na roça daquele dia. Mas à medida que as horas passavam, a dor foi aumentando, como se algo dentro dele estivesse queimando. Ele tentou ignorar, tomou um chá caseiro que a mãe sempre preparava para dores, mas nada adiantou. Na manhã seguinte, ao acordar, a dor era tão forte que mal conseguia se levantar da cama. Sua temperatura estava alta, e o suor frio escorria pelo seu rosto, apesar do calor do dia. A irmã Maria, ao ver o filho naquele estado, ficou desesperada. Ela colocou a mão em sua testa e sentiu o calor da febre. Meu Deus, o que está acontecendo com o meu filho? Pensou, enquanto as lágrimas começavam a descer. Ela chamou o marido, que veio correndo, e juntos tentaram entender o que poderia ser. Lucas, mesmo com dor, tentou acalmar os pais. Não se preocupem, deve ser só uma infecção passageira. Vou melhorar. Mas no fundo, ele sabia que não era nada simples. A dor era tão intensa que, ao urinar, sentia uma queimação insuportável, como se seu corpo estivesse sendo rasgado por dentro. O irmão João, homem de fé mas também prudente, decidiu levá-lo ao médico da cidade. O caminho até o consultório foi longo, pois Lucas gemia a cada solavanco do carro, e a irmã Maria, sentada ao seu lado, orava em silêncio, com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas. Ao chegarem o médico, um homem sério, examinou Lucas com cuidado. Depois de algumas perguntas e um exame rápido, ele franziu a testa e disse: pelo que estou vendo, parece ser uma infecção renal grave. Precisamos fazer exames urgentes, pois pode ser pielonefrite. Se não for tratada a tempo, pode levar a complicações sérias, até mesmo a perda do rim. As palavras do médico ecoaram como um trovão nos ouvidos da família. Pielonefrite? O que era isso? O irmão João, embora abalado, manteve a calma e perguntou: doutor, o que nós podemos fazer? O médico explicou que seria necessário internar Lucas imediatamente, fazer exames de sangue e urina, e iniciar um tratamento com antibióticos fortes na veia. Se a infecção já estiver muito avançada, pode ser preciso até cirurgia, completou. A irmã Maria, ao ouvir isso, não conseguiu segurar as lágrimas. Ela abraçou o filho, que apesar da dor, tentou confortá-la. Mãe, não chore. Deus está no controle. Ele não vai nos abandonar. Enquanto esperavam os resultados dos exames, a família se reuniu em oração no pequeno quarto do hospital onde Lucas estava deitado, pálido e fraco. O irmão João, de joelhos ao lado da cama, começou a clamar a Deus com voz quebrada: Pai Celestial, olha para o teu servo Lucas. Tu sabes das nossas fraquezas, tu conheces a nossa dor. Não permitas que este mal prevaleça sobre ele. Dá força aos médicos, guia as mãos deles, e acima de tudo, manifesta o teu poder, pois só tu pode curar. Em nome de Jesus, nós te pedimos. A irmã Maria, ao seu lado, repetia entre lágrimas: Senhor, tem misericórdia. Não deixes o meu filho sofrer. Lucas, mesmo com dor, juntou as mãos e com voz fraca disse: Pai, se for da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me força para suportar. Os dias seguintes foram de muita angústia. Os exames confirmaram o pior. A infecção nos rins de Lucas estava avançada, e os antibióticos orais não estavam fazendo efeito. Os médicos decidiram aumentar a dose e mantê-lo internado para observação. A febre não baixava e a dor só piorava. Às vezes, Lucas delirava, chamando pela mãe, e outras vezes ficava em silêncio, olhando para o teto, como se estivesse falando com Deus em pensamento. A família, os irmãos da congregação e até os vizinhos se uniram em oração. Todos os cultos na igreja local terminavam com irmãos de joelhos, intercedendo por aquele jovem que até pouco tempo atrás estava cheio de vida e saúde. Uma noite, enquanto a irmã Maria velava ao lado do filho, ela viu Lucas se contorcer de dor e, em um momento de desespero, ele gritou: Mãe, não aguento mais. Parece que estão me queimando por dentro.
Ela, com o coração partido, segurou sua mão e começou a cantar baixinho um hino da harpa cristã. Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar. Enquanto cantava, as lágrimas caíam sem parar, mas, de repente, Lucas acalmou-se. Ele olhou para a mãe e disse: Mãe, eu tive um sonho agora. Vi um homem vestido de branco, com uma luz ao redor, e ele colocou a mão na minha barriga. Eu senti um calor bom, como se algo saísse de mim. A irmã Maria, surpresa, perguntou: Filho, você acha que foi Jesus? Lucas, ainda fraco, respondeu: Não sei, mãe, mas eu me senti em paz. A dor diminuiu um pouco. No dia seguinte, os médicos vieram fazer a ronda e, ao examinar Lucas, ficaram surpresos. A febre havia baixado, e os exames mostravam uma melhora significativa. Isso não é normal, disse um deles. A infecção estava muito agressiva. Não deveria ter melhorado tão rápido. O irmão João, ao ouvir isso, sorriu e disse: Doutor, nós oramos muito. Deus ouviu as nossas preces. O médico, embora não fosse um homem de fé, balançou a cabeça e disse: Seja o que for, continue fazendo porque está dando certo. Os dias se passaram, e Lucas foi tendo alta melhora. A dor desapareceu, a febre não voltou, e os exames finais mostraram que a infecção havia sumido completamente, sem deixar sequelas. Os médicos não tinham explicação médica para uma recuperação tão rápida e completa, mas a família sabia. Era a mão de Deus agindo em resposta às orações. Quando Lucas recebeu alta, ele foi direto para a congregação. Ao entrar, todos os irmãos se levantaram e começaram a louvar a Deus. Alguns choravam, outros cantavam, e o irmão que presidia o culto levou todos a ajoelhar-se em ação de graças. Naquela noite, Lucas deu o seu testemunho. Com voz firme e olhos brilhantes, ele contou tudo o que havia passado: as dores, o desespero, o sonho, a paz que sentiu e a cura milagrosa. Irmãos, disse ele, eu aprendi que nas horas mais difíceis, Deus está perto. Ele ouve o clamor do seu povo. Não foi a medicina, não foram os remédios, foi a fé, foram as orações de vocês, foi a misericórdia do nosso Pai. Eu quase desisti, mas Deus não desistiu de mim. Muitos irmãos se aproximaram para abraçá-lo, e as lágrimas de alegria molhavam os rostos de todos. Nos cultos seguintes, o testemunho de Lucas foi contado e recontado, não como uma história qualquer, mas como um sinal vivo do poder de Deus. Os irmãos mais novos, que às vezes duvidavam da força da oração, agora viam com seus próprios olhos que Deus ainda opera milagres. A irmã Maria, sempre que via o filho saudável, agradecia a Deus em silêncio, lembrando-se das noites de choro e das orações desesperadas. O irmão João, por sua vez, reforçava aos irmãos: Deus não mudou. Ele é o mesmo que curou Lucas, que abençoou Abraão, que livrou Daniel da cova dos leões. Precisamos confiar nele em todas as coisas. Anos se passaram, e Lucas segue firme na fé. Ele se casou, teve filhos, e sempre que pode, conta a história da sua cura para os mais novos, ensinando-os a confiar em Deus acima de tudo. A pielonefrite que quase o destruiu tornou-se um marco na vida daquela congregação, um lembrete de que mesmo nas provas mais duras, Deus está no controle. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada hino cantado, a família e os irmãos da congregação cristã no Brasil lembram: Deus é fiel. Ele ouve, ele age e seu amor nunca falha. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de todos que o lerem. Que nas horas de angústia, possamos nos lembrar de que o mesmo Deus que curou Lucas está pronto a nos ouvir e a nos socorrer. A ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. O testemunho de Lucas não ficou apenas nas palavras, mas se tornou uma semente plantada no coração de muitos. Os irmãos que ouviram sua história começaram a buscar a Deus com mais fervor, entendendo que a fé não é apenas um sentimento, mas uma certeza que se prova na prática. Em uma das reuniões de oração, uma irmã chamada Ana, que há anos lutava contra uma enfermidade nos rins, se levantou com lágrimas nos olhos e disse: Se Deus curou o irmão Lucas, por que não pode me curar também? Aquela pergunta ecoou no coração de todos, e dali em diante, as orações por ela se intensificaram. As semanas passaram, e Ana continuou frequentando os cultos, mesmo com dores e fraqueza. Mas ela não desanimou. Toda vez que o assunto era a cura de Lucas, ela se apegava àquela promessa, repetindo para si mesma: Deus não faz acepção de pessoas. Se ele fez por um, pode fazer por mim. Até que em uma manhã, após mais uma noite de oração, ela acordou sem a dor habitual. No início pensou que fosse apenas um alívio passageiro, mas os dias se seguiram, e a enfermidade não voltou. Os exames médicos confirmaram: os rins estavam normais. A alegria foi tão grande que no culto seguinte, ela não conseguiu conter as lágrimas ao dar o testemunho. Irmãos, Deus me ouviu. Ele não esqueceu de mim.
Ela disse, enquanto os irmãos glorificavam a Deus com hinos de gratidão. Mas não foi só Ana que foi abençoada. Um jovem chamado Pedro, que havia se afastado da congregação por causa de dúvidas e desânimos, ouviu o testemunho de Lucas e sentiu o coração arder. Ele lembrava de quando era criança e via os irmãos orando com fé, mas com o tempo, havia deixado de acreditar que Deus ainda operava milagres. Até que em um culto, enquanto ouvia o hino Deus é amor, sentiu uma voz interior dizendo, volte para mim. Naquela mesma noite, ele se ajoelhou no altar e chorou, pedindo perdão por sua incredulidade. Os irmãos o cercaram em oração, e dali em diante, Pedro voltou a servir a Deus com zelo, tornando-se um exemplo para outros jovens que também estavam vacilando na fé. A família de Lucas, que já havia experimentado o milagre, continuou vendo a mão de Deus em suas vidas. Sua esposa, Clara, engravidou após anos de espera, e o nascimento do primeiro filho foi mais um sinal de que Deus não esquece dos seus. Durante a gestação houve complicações e os médicos falavam em riscos, mas Clara e Lucas se apegaram às promessas de Deus. O Senhor é quem dá a vida, e Ele sabe o que é melhor, dizia Clara, enquanto os irmãos oravam por ela. O parto foi tranquilo, e o bebê nasceu saudável. No batizado da criança, Lucas, emocionado, disse aos irmãos, Deus não só me curou, mas abençoou minha família. Ele é fiel em todas as coisas. E assim, os milagres se multiplicavam. Não eram coisas estrondosas como alguns esperam, mas sinais quietos e profundos do cuidado de Deus. Um irmão que estava desempregado encontrou trabalho justamente quando as contas estavam se acumulando. Uma irmã que sofria com depressão sentiu a paz de Deus invadir seu coração após uma noite de oração. Um casal que estava à beira da separação se reconciliou depois de buscar conselho com os anciãos e se humilhar diante de Deus. Cada uma dessas histórias era contada nos cultos, não para engrandecer os homens, mas para mostrar que Deus está vivo e age em favor daqueles que nele confiam. Em uma das reuniões de jovens, Lucas foi convidado a falar, e ele compartilhou algo que havia aprendido. Muitas vezes, nós oramos pedindo milagres, mas esquecemos de agradecer pelas pequenas bênçãos do dia a dia. Deus não só cura enfermidades, mas também nos sustenta, nos protege e nos dá forças para seguir em frente. Ele contou como, mesmo nos dias em que a dor era intensa, sentia uma paz inexplicável, como se Deus estivesse dizendo, confie em mim. Aquela palavra tocou o coração de muitos jovens que começaram a enxergar a fé não como uma teoria, mas como uma realidade viva. Um dos momentos mais marcantes foi quando um irmão idoso, que há anos sofria com problemas de visão, recebeu a visita de Lucas em sua casa. O velho irmão, chamado José, já não enxergava quase nada, mas sua fé era firme. Irmão Lucas, eu não vejo com os olhos, mas vejo com o coração. Deus tem sido bom comigo, ele dizia. Lucas orou com ele, e algumas semanas depois, José começou a notar uma melhora. Não foi uma cura instantânea, mas gradativa, como se Deus estivesse restaurando sua visão pouco a pouco. Quando ele conseguiu ler a Bíblia novamente sem ajuda, os irmãos se regozijaram, vendo mais uma vez que Deus age no seu tempo e da sua maneira. Mas nem tudo eram curas físicas. Havia também as curas espirituais, aquelas que ninguém vê mas que transformam a vida por dentro. Um irmão chamado Carlos, que havia sido viciado em bebidas, lutava há anos para se libertar. Ele já havia tentado parar muitas vezes, mas sempre recaía. Até que em um culto, enquanto ouvia o testemunho de Lucas, sentiu um desejo sincero de mudar. Ele se aproximou dos anciãos e pediu ajuda. Os irmãos o acolheram, oraram com ele e o acompanharam de perto. Não foi fácil, mas com o tempo, Carlos encontrou força em Deus para vencer aquele vício. Hoje ele é um dos que mais incentivam outros a buscar a Deus, dizendo, se Deus me libertou, pode libertar qualquer um. As crianças também eram tocadas por aqueles testemunhos. Em uma escola bíblica, uma menina chamada Sofia, de apenas 8 anos, ouviu a história de Lucas e perguntou à professora, tia, Deus pode curar minha avó? A avó de Sofia estava muito doente, e a família já não tinha mais esperança. A professora, com sabedoria, respondeu, claro que pode, minha filha. Deus ouve até as orações das crianças. Sofia começou a orar todos os dias com uma fé simples e pura. E, para surpresa de todos, a avó começou a melhorar. Não foi uma cura completa, mas Deus lhe deu mais tempo de vida, e a família pôde desfrutar de momentos preciosos juntos. Sofia aprendeu cedo que Deus se agrada da fé sincera, não importa a idade. Os cultos se tornaram ainda mais cheios de gratidão. Os hinos eram cantados com mais fervor, as orações eram feitas com mais convicção, e os testemunhos se multiplicavam. Os irmãos passavam a entender que os milagres não eram apenas coisas do passado, mas realidades presentes.
Um irmão, ao ver tanta bênção, disse: "Antes eu achava que os milagres tinham acabado. Mas agora vejo que o problema não era Deus, mas a minha falta de fé." Aquela palavra ecoou no coração de muitos que passaram a buscar a Deus com mais intensidade. Lucas, agora um homem maduro na fé, sempre lembrava aos irmãos: Deus não nos promete uma vida sem provas, mas nos promete estar conosco em todas elas. Ele contava como, mesmo depois da cura, passou por outras dificuldades, perdas, desânimos, lutas, mas em nenhuma delas Deus o abandonou. Às vezes o milagre não é a cura imediata, mas a força para suportar. Às vezes não é a mudança das circunstâncias, mas a paz no meio delas, ele dizia. E os irmãos aprendiam que a fé não é só para os momentos de alegria, mas também para os vales escuros. Em uma das reuniões de família, a irmã Maria, mãe de Lucas, compartilhou algo que guardava no coração. Quando meu filho estava doente, eu orava, mas também chorava muito. Uma noite, em meio às lágrimas, senti uma voz me dizendo: "Confie em mim." Não foi uma voz audível, mas uma certeza no meu espírito. E foi isso que me sustentou. Muitos irmãos se identificaram com aquela palavra, pois também haviam passado por noites de angústia em que só a presença de Deus os consolava. Os milagres, porém, não eram só para os que estavam dentro da congregação. Um dia, um vizinho de Lucas que nunca havia frequentado os cultos, ficou sabendo da sua história e, curioso, resolveu ir a uma reunião. Ele era cético, mas ao ouvir os testemunhos e ver a alegria daqueles irmãos, sentiu algo diferente. "Eu nunca tinha visto pessoas tão felizes sem motivo aparente", ele confessou depois. Aquela visita mudou sua vida. Ele começou a frequentar os cultos, ouviu a palavra, e com o tempo entregou seu coração a Deus. Hoje ele é um dos que mais testemunham das bênçãos recebidas. E assim, a história de Lucas se tornou um rio que regou muitas vidas. Não foi apenas uma cura, mas um sinal de que Deus está vivo, que Ele ouve as orações, que se importa com cada um de seus filhos. Os irmãos aprendiam que às vezes o maior milagre não é a mudança das circunstâncias, mas a transformação do coração. Que a fé não é só para os momentos de crise, mas para todos os dias. Que Deus não só cura enfermidades, mas também cura a alma, restaura famílias, libera dos vícios, dá esperança aos desanimados e paz aos aflitos. Nos cultos de ação de graças, os irmãos se reuniam para lembrar de tudo o que Deus havia feito. Não eram apenas palavras, mas um coro de vozes agradecidas, cada uma com sua história, cada uma com seu milagre. Alguns tinham sido curados de enfermidades, outros libertos de pecados, outros consolados em suas dores. Mas todos tinham uma coisa em comum: a certeza de que Deus é fiel. E assim, a cada dia, a cada culto, a cada oração, a congregação crescia não só em número, mas em fé. Os irmãos aprendiam que os milagres não são coisas do passado, mas realidades presentes para aqueles que creem. Que Deus não mudou, que seu poder não diminuiu, que seu amor por seus filhos é o mesmo de sempre. E que não importa quão grande seja a prova, Ele está no controle. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de todos que o lerem. Que nas horas de angústia possamos nos lembrar de que o mesmo Deus que curou Lucas, que transformou Ana, que libertou Carlos, que consolou José, que abençoou Clara, que mudou Pedro, que ouviu Sofia, esse mesmo Deus está pronto a nos ouvir, a nos socorrer, a nos abençoar. Não porque somos merecedores, mas porque Ele é bom, porque seu amor é grande, porque sua fidelidade não tem fim. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, agora e sempre. Amém.